Existem verdades que as instituições religiosas guardam trancadas a 7 chaves. Verdades tão perigosas que sua revelação poderia desmoronar pilares de fé construídos ao longo de milênios. Baruch Spinoza descobriu uma dessas verdades e pagou o preço mais alto que um homem pode pagar. Foi apagado da história oficial, excomungado da sua própria comunidade e perseguido até a morte. O que Spinoza descobriu sobre a origem da humanidade não aparece em nenhum livro sagrado. Não está escrito em pergaminhos antigos, nem sussurrado em orações secretas. Esta descoberta veio através da razão pura, da observação meticulosa da natureza e de uma coragem intelectual que poucos homens possuem. O filósofo holandês ousou fazer a pergunta que ninguém queria ouvir. E se tudo o que nos ensinaram sobre nossa origem for uma mentira cuidadosamente construída? Durante séculos, fomos condicionados a aceitar uma narrativa específica sobre quem somos. Somos especiais, somos únicos. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Carregamos uma alma imortal e um destino transcendente. Mas Spinoza mergulhou fundo nas leis naturais que governam o universo e encontrou algo completamente diferente. A descoberta de Spinoza não apenas contradiz as escrituras sagradas, ela revela por que essas escrituras foram criadas em primeiro lugar. Mostra como certas instituições usaram a ignorância humana sobre nossa verdadeira natureza para construir impérios de poder e controle, e explica por que essa verdade precisa continuar escondida para que essas mesmas instituições mantenham sua influência. Esta é a jornada mais perigosa que uma mente pode empreender. É a busca pela verdade absoluta sobre nossa natureza, independente de quanto essa verdade possa ser perturbadora. Spinoza abriu essa porta para nós. Agora cabe a você decidir se tem coragem suficiente para atravessá-la. Baruch Spinoza estava sentado em sua pequena oficina de polimento de lentes quando teve a revelação que mudaria sua vida para sempre. Era 1665 e o jovem filósofo de apenas 33 anos havia sido expulso da comunidade judaica de Amsterdã 7 anos antes. O decreto de excomunhão ainda ecoava em sua mente. Seja ele maldito de dia e maldito de noite. Maldito quando se deita e maldito quando se levanta. Maldito quando sai e maldito quando entra. Mas naquele momento, polindo uma lente com movimentos precisos e meditativos, Spinoza não pensava na maldição que carregava. Sua mente estava ocupada com algo muito mais profundo e perturbador. Havia começado a perceber padrões na natureza que contradiziam completamente tudo o que havia aprendido sobre a origem humana. Padrões que sugeriam uma verdade tão radical que poderia abalar os fundamentos de toda a civilização ocidental. A primeira pista veio quando ele observou as semelhanças entre os comportamentos humanos e animais. Não as diferenças que os textos sagrados enfatizavam, mas as semelhanças gritantes que todos preferiam ignorar. Os humanos, como os animais, buscavam prazer e evitavam dor. Competiam por recursos, formavam hierarquias sociais, reproduziam-se seguindo os mesmos impulsos básicos. Mais perturbador ainda, demonstravam os mesmos tipos de crueldade, territorialidade e instintos de sobrevivência. Spinoza começou a questionar: se somos tão especiais, tão únicos, tão diferentes dos animais, por que compartilhamos com eles praticamente todos os comportamentos fundamentais? Por que nossas emoções, nossos medos, nossos desejos são tão similares aos deles? E mais importante, por que as instituições religiosas insistiam tanto em negar essas semelhanças óbvias? Foi então que ele teve sua primeira grande percepção. As religiões não negavam nossa natureza animal por acaso. Elas faziam isso deliberadamente, como parte de um sistema de controle muito mais sofisticado do que qualquer um imaginava. Ao nos convencer de que somos fundamentalmente diferentes dos animais, ao nos fazer acreditar que possuímos uma alma especial que nos separa do resto da natureza, as instituições religiosas criavam uma dependência psicológica profunda. Pense nisso por um momento. Se você acredita que é fundamentalmente diferente de todos os outros seres vivos, se acredita que possui algo único e especial que só você tem, então precisa de alguém para explicar o que é essa coisa especial e como ela funciona.
Precisa de autoridades que interpretem sua natureza supostamente única. Precisa de intermediários entre você e o divino. Precisa, em outras palavras, de uma igreja. Mas se você é apenas mais uma expressão da natureza, seguindo as mesmas leis que governam todos os outros seres vivos, então não precisa de intermediários, não precisa de interpretações especiais, não precisa de uma instituição que lhe diga quem você é e como deve viver. Você pode descobrir isso observando a natureza e usando sua própria razão. Spinoza percebeu que havia tropeçado no segredo mais bem guardado da história humana. A ideia de que somos especiais, únicos, criados à imagem de Deus, não era uma verdade revelada. Era uma ferramenta de controle, uma mentira sofisticada e poderosa, mas ainda assim uma mentira. Essa percepção o aterrorizou e o libertou ao mesmo tempo. Aterrorizou porque ele sabia que estava desenterrando algo que poderia destruir sua vida completamente. As pessoas que controlavam as narrativas sobre a origem humana não hesitariam em eliminá-lo se descobrissem o que ele estava pensando. Mas também o libertou, porque pela primeira vez em sua vida, ele estava vendo a realidade sem filtros, sem distorções, sem as lentes deformadoras das tradições religiosas. Naquela oficina silenciosa, cercado por lentes e instrumentos de precisão, Spinoza tomou uma decisão que selaria seu destino. Ele iria até o fim. Iria descobrir a verdade completa sobre a origem humana, não importando as consequências. Iria usar sua razão, sua observação da natureza e sua coragem intelectual para desvendar o maior mistério já enfrentado pela humanidade. Ele não sabia ainda que essa decisão o levaria a descobertas que fariam as revelações religiosas parecerem contos de fadas infantis. Não sabia que encontraria evidências de que nossa origem é muito mais antiga, muito mais complexa e muito mais fascinante do que qualquer narrativa sagrada jamais ousou sugerir. E não sabia que essas descobertas o transformariam no homem mais perigoso do seu tempo. Mas uma coisa ele sabia com certeza absoluta: não havia volta. A partir daquele momento, ele era um buscador da verdade, e a verdade, qualquer que fosse ela, era tudo o que importava. Nos meses que se seguiram àquela revelação inicial, Spinoza mergulhou em uma investigação que consumiria cada momento de sua existência. Ele havia percebido que, para compreender verdadeiramente a origem humana, precisava primeiro entender a natureza fundamental da própria realidade. E foi aí que fez sua segunda descoberta devastadora. Tudo o que existe é uma única substância, uma única realidade fundamental que se manifesta de infinitas maneiras diferentes. Esta percepção revolucionária significava que não existe separação real entre o sagrado e o profano, entre o divino e o natural, entre a alma e o corpo. Tudo é uma expressão da mesma realidade fundamental. Deus não é um ser separado que criou o universo do nada. Deus é o próprio universo, é a natureza, é a realidade total se manifestando através de todas as suas formas possíveis. Você está percebendo a implicação explosiva dessa ideia? Se tudo é uma única substância, se não existe separação entre o divino e o natural, então os humanos não são criaturas especiais criadas por um Deus externo. Somos expressões naturais da mesma realidade fundamental que produz estrelas, planetas, plantas, animais e tudo mais que existe. Nossa origem não é sobrenatural, é completamente natural, mas de uma forma muito mais profunda e fascinante do que as religiões jamais admitiram. Spinoza percebeu que estava desenterrando algo que faria reis tremerem. Se os humanos são apenas expressões naturais da realidade fundamental, então não precisamos de intermediários para nos conectar com o divino. Não precisamos de sacerdotes, pastores, rabinos ou imãs para nos dizer como viver ou o que pensar. Podemos descobrir nossa verdadeira natureza observando a realidade diretamente e usando nossa própria razão. Mas ele também sabia que essa verdade era perigosa demais para ser revelada abertamente. As instituições religiosas haviam construído impérios inteiros baseados na ideia de que somos seres especiais que precisam de orientação espiritual externa. Se as pessoas descobrissem que podem acessar o divino diretamente, que são elas próprias expressões do divino, todo o sistema de controle religioso
desmoronaria instantaneamente. E você, que está acompanhando essa jornada conosco, já começou a sentir o poder libertador dessa perspectiva? Já começou a questionar por que certas instituições insistem tanto em manter você dependente da interpretação delas sobre sua própria natureza? Se essa revelação está mexendo com suas certezas mais profundas, compartilhe sua reflexão nos comentários. O que você sente ao descobrir que talvez seja muito mais poderoso e autônomo do que sempre lhe disseram? E se você está sentindo que essa jornada filosófica está mudando sua perspectiva sobre tudo, considere se inscrever neste canal, porque estamos apenas começando a desenterrar os segredos que Spinoza descobriu, e o que vem pela frente vai desafiar ainda mais profundamente tudo o que você acreditava sobre sua própria origem e natureza. Foi investigando essa unidade fundamental da realidade que Spinoza começou a compreender como realmente surgimos como espécie. E essa compreensão ia muito além de qualquer narrativa que ele havia encontrado nos textos sagrados. Ele estava descobrindo que nossa origem envolve processos naturais tão complexos e fascinantes que fazem as histórias de criação divina parecerem simplificações grosseiras da realidade. A verdade sobre nossa origem, ele percebeu, não diminui nossa grandeza. Ela a multiplica infinitamente. Não somos criaturas diminutas dependentes de um Criador externo. Somos expressões locais de uma criatividade cósmica infinita, capazes de compreender nossa própria natureza e de viver de acordo com nossa essência mais profunda. Mas essa compreensão exigia que ele abandonasse completamente as categorias tradicionais de pensamento sobre o divino, o humano e o natural. Spinoza sabia que estava cruzando uma linha vermelha. Estava desenvolvendo uma compreensão da realidade que tornava obsoletas todas as religiões organizadas, não porque negasse o sagrado, mas porque mostrava que o sagrado está em toda parte, que cada ser humano tem acesso direto a ele, e que não precisamos de instituições especializadas para nos conectar com nossa própria essência divina. Esta percepção o encheu de uma alegria profunda e de um terror igualmente profundo. Alegria porque finalmente estava vendo a realidade como ela realmente é, sem as distorções das superstições e dogmas. Terror porque sabia que essa visão clara da realidade o tornava um inimigo mortal de todas as instituições que lucram com a ignorância humana sobre sua própria natureza. Mas não havia volta. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. E Spinoza estava determinado a seguir essa verdade até suas consequências finais, não importando o preço que teria que pagar. À medida que Spinoza aprofundava sua investigação, ele percebeu que precisava reexaminar completamente os textos sagrados que havia estudado desde criança, mas agora ele os lia com olhos diferentes. Em vez de procurar verdades reveladas, ele os analisava como documentos históricos, produtos de mentes humanas tentando dar sentido à existência com os conhecimentos limitados de suas épocas. E foi então que fez uma descoberta chocante. Os textos sagrados não eram relatos históricos precisos sobre a origem humana. Eram narrativas simbólicas, metáforas poéticas, tentativas primitivas de explicar fenômenos naturais que as pessoas daquela época não conseguiam compreender cientificamente. Mas ao longo dos séculos, essas metáforas haviam sido literalizadas, transformadas em dogmas inflexíveis que impediam qualquer investigação genuína sobre nossa verdadeira origem. A história de Adão e Eva, por exemplo, não era um relato histórico sobre os primeiros humanos. Era uma metáfora sobre o desenvolvimento da consciência humana, sobre a transição de um estado de inocência instintiva para um estado de conhecimento moral que traz consigo tanto possibilidades quanto responsabilidades. Mas as instituições religiosas haviam transformado essa bela metáfora poética em uma doutrina literal que negava completamente os processos naturais através dos quais nossa espécie realmente evoluiu. Spinoza começou a ver um padrão perturbador. Sempre que os textos sagrados entravam em conflito com a observação direta da natureza, as autoridades religiosas escolhiam defender os textos em vez de investigar a realidade. Isso não acontecia por acaso. Acontecia porque essas autoridades haviam construído seu poder sobre a premissa
de que possuíam conhecimentos especiais, revelações divinas que as pessoas comuns não podiam acessar diretamente. Se as pessoas descobrissem que podem investigar a realidade por conta própria, que podem usar sua razão e observação para compreender sua própria natureza, então não precisariam mais dessas autoridades. Todo o sistema de poder baseado no conhecimento esotérico desmoronaria instantaneamente. Mas Spinoza não parou por aí. Ele percebeu que o problema era ainda mais profundo. As próprias categorias conceituais que usamos para pensar sobre origem humana haviam sido moldadas pelas narrativas religiosas. Conceitos como alma, espírito, propósito divino, natureza decaída, todos esses conceitos carregavam pressupostos que impediam uma investigação genuína sobre quem realmente somos e de onde realmente viemos. Para compreender nossa verdadeira origem, ele precisava desenvolver uma linguagem conceitual completamente nova. Uma linguagem baseada na observação da natureza, na compreensão das leis naturais e na análise racional dos processos através dos quais a complexidade emerge da simplicidade. E foi usando essa nova linguagem conceitual que Spinoza começou a vislumbrar nossa origem real. Ele percebeu que somos produtos de um processo evolutivo natural que opera há bilhões de anos, um processo através do qual a matéria se organiza em formas cada vez mais complexas, desenvolvendo eventualmente a capacidade de autoconhecimento que caracteriza a consciência humana. Mas essa compreensão trouxe consigo uma revelação ainda mais perturbadora. Se somos produtos de processos naturais, se nossa consciência emergiu através da evolução biológica, então não somos fundamentalmente diferentes dos outros animais. Somos animais também, apenas animais que desenvolveram capacidades cognitivas excepcionalmente sofisticadas. Esta percepção destruía completamente a base conceitual sobre a qual todas as religiões abraâmicas haviam sido construídas. A ideia de que somos especiais, únicos, dotados de uma alma imortal que nos separa do resto da natureza, simplesmente não correspondia à realidade observável. Spinoza sabia que essa descoberta era dinamite pura. Se as pessoas compreendessem que são animais altamente evoluídos, em vez de criaturas especiais criadas por um Deus pessoal, toda a estrutura de controle religioso perderia sua base de sustentação. As pessoas começariam a buscar orientação na natureza em vez de em textos antigos. Começariam a confiar em sua própria razão, em vez de em autoridades externas. Começariam a viver de acordo com sua natureza real, em vez de tentar conformar-se a ideais sobrenaturais impossíveis. Mas ele também percebeu algo maravilhoso. Reconhecer nossa natureza animal não nos diminui, nos liberta. Nos permite compreender nossos impulsos, nossas emoções, nossos desejos como parte natural de quem somos, em vez de encará-los como defeitos a serem superados. Nos permite viver em harmonia com nossa própria essência, em vez de em conflito constante com ela. A origem humana, Spinoza estava descobrindo, é muito mais fascinante e dignificante do que qualquer narrativa sobrenatural. Somos produtos de bilhões de anos de evolução cósmica, expressões conscientes da criatividade infinita da natureza, capazes de compreender nossa própria origem e de viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Mas essa verdade libertadora também era uma verdade perigosa. E Spinoza sabia que precisaria de toda a sua coragem intelectual para levá-la até suas últimas consequências. Enquanto desenvolvia sua compreensão revolucionária da origem humana, Spinoza percebeu que precisava enfrentar uma das questões mais delicadas e explosivas de sua investigação, a questão da moralidade. Se somos produtos naturais da evolução, se não fomos criados por um Deus pessoal que nos deu leis morais absolutas, então de onde vem nossa capacidade de distinguir entre certo e errado? Como podemos fundamentar a ética sem recorrer a mandamentos divinos? Esta questão era crucial, porque as autoridades religiosas usavam exatamente este argumento para manter seu controle sobre as populações. Elas afirmavam que sem Deus, sem alma imortal, sem propósito divino, os humanos se tornariam bestas amorais, incapazes de viver em sociedade civilizada. A ideia de que somos animais evoluídos era apresentada como uma receita para o caos moral e social.
Mas Spinoza fez uma descoberta surpreendente. Ao estudar cuidadosamente o comportamento humano e animal, ele percebeu que a moralidade não vem de comandos externos impostos por uma divindade. A moralidade emerge naturalmente da própria estrutura da vida social. É uma característica evolutiva que desenvolvemos porque facilita a cooperação e a sobrevivência em grupos. Observe os animais que vivem em sociedades complexas: lobos, primatas, golfinhos, elefantes. Todos desenvolveram sistemas sofisticados de comportamento moral. Demonstram altruísmo, cooperação, senso de justiça, capacidade de perdão. Desenvolveram essas características não porque receberam mandamentos divinos, mas porque grupos com comportamentos cooperativos sobrevivem melhor do que grupos puramente egoístas. A moralidade humana, Spinoza percebeu, é uma extensão sofisticada desses mesmos princípios naturais. Nossa capacidade de sentir empatia, nossa tendência a buscar justiça, nosso impulso para cuidar dos mais vulneráveis, todas essas características emergiram através de processos evolutivos naturais porque facilitam a vida em sociedades complexas. Mas havia uma diferença crucial entre a moralidade humana e a dos outros animais. Os humanos desenvolveram a capacidade de refletir conscientemente sobre suas próprias motivações morais, de questionar seus impulsos, de escolher deliberadamente como agir. Esta capacidade de autorreflexão moral não veio de uma alma especial implantada por um Deus. Veio do desenvolvimento de estruturas cerebrais complexas que nos permitem modelar mentalmente as consequências de nossas ações. Esta descoberta era revolucionária porque mostrava que podemos ser profundamente morais sem precisar de supervisão religiosa externa. Podemos desenvolver sistemas éticos sofisticados baseados na compreensão de nossa própria natureza social e nas consequências de nossas ações para o bem-estar coletivo. Mais do que isso, Spinoza percebeu que a moralidade baseada na compreensão de nossa natureza real é mais sólida e confiável do que a moralidade baseada em comandos externos. Quando agimos moralmente porque compreendemos que isso corresponde à nossa natureza social, nossa ação é genuína e duradoura. Quando agimos moralmente apenas por medo de punição divina, nossa moralidade é superficial e frágil. Mas essa compreensão trouxe consigo uma percepção ainda mais perturbadora sobre as instituições religiosas. Spinoza percebeu que muitos dos sistemas morais promovidos pelas religiões organizadas não apenas não correspondem à nossa natureza real, como frequentemente a contradizem diretamente. Por exemplo, a ideia de que devemos negar completamente nossos desejos naturais, que devemos viver em constante luta contra nossa própria natureza, que devemos buscar recompensas em uma vida futura em vez de viver plenamente nossa vida presente. Todas essas ideias produzem sofrimento desnecessário e impedem o desenvolvimento de uma moralidade genuína, baseada na compreensão de quem realmente somos. Spinoza começou a suspeitar que muitos ensinamentos morais religiosos não foram desenvolvidos para nos ajudar a viver de acordo com nossa natureza real. Foram desenvolvidos para nos manter em estado de dependência perpétua, sempre buscando orientação externa, em vez de confiar em nossa própria capacidade de discernimento moral. A verdadeira moralidade, ele estava descobrindo, não vem de obedecer a comandos externos. Vem de compreender profundamente nossa própria natureza, nossas necessidades reais, nossas conexões com outros seres e agir de forma que promova o florescimento de toda a vida. Esta moralidade natural é muito mais rica, mais flexível e mais adequada à complexidade da existência humana do que qualquer sistema de regras fixas impostas externamente. Mas Spinoza também sabia que essa perspectiva sobre a moralidade era politicamente explosiva. Se as pessoas descobrissem que podem desenvolver sistemas éticos sofisticados sem supervisão religiosa, que podem confiar em sua própria capacidade de discernimento moral, todo o aparato de controle moral das instituições religiosas perderia sua razão de existir. E isso era exatamente o que ele esperava que acontecesse. A investigação de Spinoza sobre a moralidade natural o levou a uma descoberta ainda mais radical sobre nossa origem como espécie consciente.
Ele percebeu que a consciência humana não é uma entidade misteriosa separada do corpo, não é uma alma implantada por uma divindade. A consciência é uma propriedade emergente de sistemas nervosos suficientemente complexos, uma capacidade que evoluiu gradualmente porque confere vantagens adaptativas enormes. Esta compreensão era revolucionária, porque dissolvia completamente a separação tradicional entre mente e corpo, entre alma e matéria. Spinoza percebeu que somos sistemas integrados, unidades psicofísicas, onde pensamento e extensão são dois aspectos da mesma realidade fundamental. Não temos um corpo e uma alma separados. Somos corpos pensantes, sistemas materiais organizados de forma tão complexa que desenvolveram a capacidade de autoconhecimento. Mas aqui estava o aspecto mais perturbador de sua descoberta. Se a consciência é uma propriedade emergente de sistemas complexos, então ela não está limitada aos humanos. Todos os sistemas suficientemente organizados, animais, plantas, talvez até ecossistemas inteiros, possuem algum grau de experiência consciente. A consciência não é um privilégio humano especial, é uma característica fundamental da realidade que se manifesta em diferentes graus de complexidade. Esta percepção destroçava uma das bases fundamentais do controle religioso, a ideia de que apenas os humanos possuem almas, apenas os humanos são capazes de experiência consciente, apenas os humanos têm valor moral intrínseco. Se todos os seres vivos participam em algum grau da consciência universal, então toda a hierarquia que coloca os humanos como espécie privilegiada, criada especialmente por Deus, se revela como uma fantasia autocongratulatória. Spinoza começou a vislumbrar uma origem muito mais antiga e complexa para nossa espécie. Ele percebeu que nossa emergência como seres conscientes faz parte de um processo cósmico, através do qual a matéria se organiza em padrões cada vez mais complexos, desenvolvendo eventualmente a capacidade de compreender a si mesma. Não somos o objetivo final deste processo. Somos um momento particular em uma evolução criativa que começou com as primeiras moléculas autorreplicantes e continua evoluindo em direções que não podemos prever. Esta visão da origem humana era ao mesmo tempo humilhante e exaltante. Humilhante porque nos tirava do centro da criação, nos mostrava como uma espécie entre milhões de outras, produtos de processos naturais, em vez de criações especiais de uma divindade pessoal. Mas também exaltante, porque nos revelava como expressões conscientes de uma criatividade cósmica infinita, capazes de participar ativamente na evolução contínua da realidade. Mas havia uma implicação política devastadora nesta compreensão. Se não somos especiais, se não fomos escolhidos por um Deus para dominar a natureza, então toda a justificativa para sistemas de dominação, baseados em supostas hierarquias divinas, desmorona instantaneamente. A ideia de que certas pessoas ou grupos foram escolhidos por Deus para liderar outros, a ideia de que os humanos têm o direito divino de explorar e destruir o resto da natureza, a ideia de que nossa espécie tem um destino especial que justifica qualquer sacrifício, todas essas ideias se revelam como racionalizações para sistemas de poder e exploração. Spinoza percebeu que estava desenterrando não apenas uma verdade científica sobre nossa origem, mas uma verdade política profundamente subversiva. Sua compreensão da natureza humana mina as bases conceituais de todos os sistemas de dominação que se justificam através de supostas sanções divinas. E isso incluía não apenas as hierarquias religiosas, mas também as hierarquias políticas e econômicas que dependem da ideia de que algumas pessoas são naturalmente superiores a outras, que algumas têm o direito divino de governar, enquanto outras devem obedecer. Se todos somos expressões da mesma realidade fundamental, se todos participamos da mesma consciência cósmica, então não existe base natural para sistemas de dominação permanente. Esta percepção encheu Spinoza de uma determinação feroz. Ele não estava apenas descobrindo verdades filosóficas abstratas, estava desenterrando conhecimentos que poderiam liberar sua espécie de milênios de dominação baseada em ignorância sobre sua própria natureza. Mas ele também sabia que essas verdades libertadoras o colocavam em perigo mortal.
As pessoas que lucram com sistemas de dominação não hesitariam em eliminá-lo se descobrissem até onde suas investigações haviam chegado. Ele precisaria de toda a sua astúcia para desenvolver e preservar essas descobertas, sem alertar prematuramente aqueles que tinham interesse em mantê-las escondidas. A verdade sobre nossa origem, Spinoza estava descobrindo, não é apenas uma questão de curiosidade intelectual. É uma questão de liberdade ou escravidão, de autoconhecimento ou ignorância deliberadamente mantida, de autonomia ou dependência perpétua de autoridades externas que lucram com nossa confusão sobre nossa própria natureza. Conforme Spinoza aprofundava sua compreensão da origem humana, ele se deparou com uma questão que o atormentava. Se somos produtos naturais da evolução, se nossa consciência emergiu através de processos materiais complexos, então, o que acontece conosco quando morremos? Esta questão era crucial, porque uma das principais ferramentas de controle das instituições religiosas era exatamente a promessa de vida eterna e a ameaça de punição eterna após a morte. A resposta que Spinoza desenvolveu foi ao mesmo tempo radical e consoladora. Ele percebeu que a pergunta sobre o que acontece após a morte estava baseada em uma compreensão equivocada sobre nossa natureza. A pergunta assumia que somos entidades separadas e independentes que podem existir ou não existir. Mas se somos expressões locais de uma realidade fundamental infinita, então nossa morte individual é apenas uma transformação na organização dessa realidade, não um desaparecimento completo. Pense nisso desta forma. Quando uma onda no oceano se desfaz, a água que a compunha não desaparece. Ela simplesmente se reorganiza em outras formas. Da mesma maneira, quando um ser humano morre, os elementos que o compunham, matéria, energia, padrões de organização, não desaparecem. Eles se reorganizam em outras formas, continuando a participar da realidade total. Mas havia um aspecto ainda mais profundo na compreensão de Spinoza sobre a mortalidade. Ele percebeu que nossa identificação com nosso ego individual, nossa sensação de ser uma entidade separada e isolada, é em parte uma ilusão. Em um nível mais profundo, somos aspectos da realidade fundamental, expressões temporárias de uma consciência cósmica que não pode ser destruída, porque é a própria base de tudo o que existe. Esta percepção não negava a realidade da morte individual. Nossos corpos específicos, nossas personalidades particulares, nossas memórias pessoais, tudo isso realmente termina quando morremos. Mas o aspecto mais profundo de nossa consciência, aquilo que nos permite experienciar a realidade, continua porque é um aspecto da própria estrutura da existência. Spinoza chamou esse aspecto eterno da consciência humana de amor intellectualis Dei, o amor intelectual de Deus. Quando compreendemos verdadeiramente nossa natureza, quando percebemos que somos expressões conscientes da realidade infinita, desenvolvemos um amor pela existência total que transcende nossa preocupação com a sobrevivência individual. Este amor é eterno porque não depende de nossa existência pessoal. É nossa participação na criatividade infinita da própria realidade. Esta compreensão da mortalidade era profundamente subversiva, porque minava completamente o controle que as instituições religiosas exerciam através do medo da morte. Se não precisamos temer a aniquilação completa, se nossa essência mais profunda participa da eternidade da própria realidade, então não precisamos de promessas de salvação eterna oferecidas por autoridades religiosas externas. Mais do que isso, esta compreensão nos liberta para viver plenamente nossa vida presente, em vez de sacrificá-la por promessas de recompensas futuras. Se já participamos da eternidade através de nossa consciência, se já somos expressões do divino através de nossa própria existência, então não precisamos buscar a santidade em outro lugar. Podemos encontrá-la na plenitude de nossa experiência atual. Mas Spinoza percebeu que havia um obstáculo psicológico profundo impedindo as pessoas de aceitar esta compreensão libertadora da mortalidade. As pessoas haviam sido condicionadas desde a infância a ter medo da morte, a se identificar completamente com seu ego individual, a buscar segurança através de promessas de imortalidade pessoal
oferecidas por autoridades externas. Superar este condicionamento exigia não apenas compreensão intelectual, mas também transformação emocional profunda. As pessoas precisavam experimentar diretamente sua conexão com a realidade fundamental. Precisavam sentir visceralmente que são muito mais do que seus egos individuais. Precisavam desenvolver o amor pela existência total que Spinoza havia descoberto. Esta transformação não podia ser imposta externamente. Precisava emergir naturalmente através do autoconhecimento, através da observação cuidadosa de nossa própria experiência, através do desenvolvimento de nossa capacidade de perceber a realidade sem as distorções dos medos e desejos condicionados. Spinoza percebeu que estava descobrindo não apenas uma filosofia da morte, mas uma prática de vida. Uma forma de viver que nos permite transcender o medo da mortalidade não através da negação da morte, mas através da compreensão de que somos muito mais do que corpos mortais isolados. Somos expressões conscientes de uma criatividade infinita que não pode morrer porque é a própria fonte de toda a vida. Esta compreensão o encheu de uma paz profunda e de uma coragem inabalável. Ele sabia que suas descobertas poderiam custar-lhe a vida. Mas ele também sabia que a verdade que havia descoberto era maior do que sua vida individual e que preservá-la e transmiti-la era mais importante do que sua segurança pessoal. À medida que Spinoza desenvolveu sua compreensão revolucionária da origem e natureza humana, ele percebeu que precisava enfrentar uma das questões mais delicadas de sua investigação: o papel que as emoções desempenham em nossa vida. As tradições religiosas haviam ensinado que as emoções são perturbações perigosas que nos afastam da razão e da virtude, impulsos animalescos que devem ser suprimidos para alcançarmos a pureza espiritual. Mas Spinoza fez uma descoberta surpreendente. As emoções não são defeitos em nossa natureza que precisam ser eliminados. São aspectos essenciais de nossa constituição como seres vivos, sistemas de informação sofisticados que evoluíram para nos ajudar a navegar pela complexidade da existência. Cada emoção carrega informações valiosas sobre nossa relação com o ambiente e com outros seres. O medo, por exemplo, não é simplesmente uma fraqueza que devemos superar. É um sistema de alarme que evoluiu para nos proteger de perigos reais. A raiva não é apenas um impulso destrutivo que devemos reprimir. É uma resposta natural a obstáculos que bloqueiam nossa capacidade de florir, uma energia que pode ser canalizada para transformar situações problemáticas. O amor, a alegria, a tristeza, a esperança, todas essas emoções são formas através das quais nossa natureza mais profunda se expressa e se adapta às circunstâncias da vida. Tentar eliminá-las não nos torna mais espirituais ou virtuosos. Nos torna menos humanos, menos capazes de responder adequadamente à riqueza e complexidade da experiência. Esta compreensão das emoções como aspectos naturais e valiosos de nossa constituição era profundamente subversiva, porque minava uma das estratégias centrais de controle das instituições religiosas. Essas instituições haviam ensinado as pessoas a desconfiarem de suas próprias respostas emocionais, a vê-las como tentações perigosas que as afastavam de Deus. Isso criava um estado perpétuo de autodesconfiança e dependência de orientação externa. Mas se nossas emoções são expressões naturais de nossa sabedoria evolutiva, se carregam informações valiosas sobre nossas necessidades e sobre nossa relação com o mundo, então podemos confiar nelas como guias para uma vida autêntica. Não precisamos de autoridades externas para nos dizer como devemos sentir ou como devemos responder emocionalmente às situações da vida. Spinoza percebeu que havia uma diferença crucial entre emoções espontâneas e emoções reativas condicionadas. As emoções espontâneas emergem naturalmente de nossa interação direta com a realidade e carregam informações precisas sobre nossas necessidades e circunstâncias. As emoções reativas condicionadas são respostas automáticas baseadas em medos, desejos e crenças que foram implantados em nós por condicionamento social. A verdadeira liberdade emocional, ele descobriu, não vem da supressão de todas as emoções,
mas da capacidade de distinguir entre respostas emocionais autênticas e reações condicionadas. Quando confiamos em nossas emoções autênticas e questionamos nossas reações condicionadas, desenvolvemos uma sabedoria emocional que nos permite viver de acordo com nossa natureza mais profunda. Esta descoberta teve implicações profundas para sua compreensão da origem humana. Se somos seres naturalmente emocionais, se nossas emoções evoluíram como aspectos essenciais de nossa capacidade de sobreviver e florir, então, qualquer compreensão adequada de nossa origem deve incluir uma apreciação da dimensão emocional de nossa natureza. As narrativas religiosas tradicionais, com sua tendência a demonizar as emoções e a promover ideais de pureza espiritual desencarnada, não apenas distorcem nossa compreensão de nossa origem, elas nos alienam de aspectos essenciais de nossa própria natureza. Nos ensinam a lutar contra nós mesmos em vez de aprender a viver em harmonia com nossa constituição real. Spinoza começou a vislumbrar uma forma completamente diferente de vida espiritual, baseada não na negação de nossa natureza emocional, mas em sua plena aceitação e compreensão. Esta espiritualidade naturalística não buscava transcender a condição humana, mas celebrá-la e realizá-la plenamente. Não prometia escape para um reino sobrenatural, mas oferecia a possibilidade de viver com sabedoria e alegria dentro das condições naturais de nossa existência. Mas ele também percebeu que esta compreensão das emoções como aspectos sagrados de nossa natureza era politicamente perigosa. Se as pessoas aprendessem a confiar em suas respostas emocionais autênticas, se desenvolvessem sabedoria emocional independente, ficariam muito mais difíceis de manipular e controlar. Não aceitariam mais sistemas que exigem a supressão de aspectos essenciais de sua humanidade. A revolução emocional que Spinoza estava descobrindo era inseparável da revolução política e espiritual que sua filosofia representava. Todas faziam parte de um movimento mais amplo em direção à autonomia humana, à confiança em nossa própria natureza, à libertação de sistemas de controle baseados na alienação de nossa própria essência. Enquanto Spinoza explorava as implicações de sua compreensão revolucionária da natureza humana, ele se deparou com uma questão que o intrigava profundamente. Se somos produtos naturais da evolução, se nossa consciência emergiu através de processos materiais, então qual é o significado real de conceitos como livre-arbítrio e responsabilidade moral? Esta questão era crucial porque toda a estrutura de controle religioso e político dependia da ideia de que somos agentes livres que podem ser punidos ou recompensados por nossas escolhas. A resposta que Spinoza desenvolveu foi ao mesmo tempo radical e liberadora. Ele percebeu que a ideia tradicional de livre-arbítrio, a noção de que somos capazes de fazer escolhas completamente independentes de nossas circunstâncias, nossa história e nossa natureza, é uma ilusão. Todas nossas ações emergem naturalmente da interação entre nossa constituição individual e as circunstâncias que enfrentamos. Não somos imperadores absolutos de nossas decisões, mas expressões complexas de processos causais naturais. Mas essa percepção não elimina a responsabilidade moral, como muitos críticos argumentaram. Ela a transforma em algo muito mais sofisticado e útil. Em vez de basear a responsabilidade na ideia fantasiosa de que somos capazes de escolhas completamente livres, podemos baseá-la na compreensão de que somos sistemas complexos, capazes de aprender, crescer e modificar nossos padrões de comportamento através da experiência. Quando compreendemos que nossas ações emergem de nossa natureza e circunstâncias, podemos trabalhar inteligentemente para modificar tanto nossa natureza, através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, quanto nossas circunstâncias, através da ação política e social, de forma a promover comportamentos que contribuam para o florescimento de toda a vida. Esta compreensão da responsabilidade moral era profundamente subversiva, porque minava completamente os sistemas de punição baseados na ideia de que as pessoas merecem sofrer por suas más ações. Se compreendemos que comportamentos destrutivos emergem de ignorância, trauma, condições sociais problemáticas ou constituições individuais desequilibradas, então a resposta apropriada não é punição, mas educação,
cura, transformação social e, quando necessário, proteção da comunidade. Spinoza percebeu que os sistemas punitivos tradicionais, especialmente aqueles justificados por doutrinas religiosas sobre pecado e punição divina, não apenas são ineficazes para reduzir comportamentos destrutivos, eles frequentemente os perpetuam ao criar mais trauma, mais alienação e mais condições que geram comportamentos problemáticos. Uma sociedade baseada na compreensão spinoziana da natureza humana focaria na criação de condições que promovem o desenvolvimento saudável de todos os indivíduos, na educação que desenvolve autoconhecimento e sabedoria emocional, e na transformação de estruturas sociais que geram sofrimento desnecessário. Mas havia uma implicação ainda mais radical nesta compreensão. Se não somos agentes completamente livres, se nossas ações emergem de nossa natureza e circunstâncias, então não podemos ser responsabilizados por aspectos de nossa personalidade e comportamento que estão além de nosso controle direto. Isso inclui não apenas características que herdamos geneticamente, mas também padrões que desenvolvemos através de experiências formativas, especialmente traumas e condicionamentos que ocorreram antes de desenvolvermos capacidade de escolha consciente. Esta percepção desenvolve compaixão natural tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Quando compreendemos que todos somos produtos de forças que estão largamente além de nosso controle, desenvolvemos uma aceitação mais profunda de nossas próprias limitações e uma compreensão mais compassiva dos comportamentos problemáticos dos outros. Mas Spinoza também percebeu que essa compaixão naturalística não leva ao relativismo moral ou à passividade política. Compreender que comportamentos destrutivos têm causas naturais não significa que devemos tolerá-los indefinidamente. Significa que devemos trabalhar inteligentemente para modificar as condições que os geram, em vez de simplesmente punir seus efeitos. Esta abordagem à moralidade e à política era revolucionária porque sugeria que poderíamos criar sociedades muito mais eficazes para promover o bem-estar humano se abandonássemos conceitos tradicionais baseados em livre-arbítrio, punição e culpa, e os substituíssemos por conceitos baseados em causalidade natural, transformação e compaixão inteligente. Mas Spinoza sabia que essa transformação na compreensão da responsabilidade moral ameaçava sistemas inteiros de poder. Muitas instituições, religiosas, legais, políticas, dependem da capacidade de fazer as pessoas se sentirem culpadas por aspectos de sua natureza que estão além de seu controle direto. Se as pessoas compreendessem que podem trabalhar compassivamente para transformar suas limitações, em vez de se sentir eternamente culpadas por elas, essas instituições perderiam muito de seu poder de controle. A liberdade real, Spinoza estava descobrindo, não vem da ilusão de que somos capazes de escolhas completamente independentes. Vem da compreensão clara de nossa natureza real e das condições que influenciam nossas ações, permitindo-nos trabalhar inteligentemente para criar as condições internas e externas que promovem nosso florescimento e o florescimento de toda a vida. Conforme Spinoza aprofundava sua investigação radical sobre a natureza humana, ele se deparou com uma das questões mais explosivas de sua época: o papel da sexualidade em nossa constituição como seres humanos. As tradições religiosas haviam desenvolvido uma relação profundamente problemática com a sexualidade, tratando-a como uma força perigosa que nos afasta de Deus, uma tentação que deve ser rigidamente controlada ou, idealmente, transcendida completamente. Mas Spinoza fez uma descoberta revolucionária. A sexualidade não é um aspecto corrupto ou inferior de nossa natureza que precisa ser suprimido. É uma expressão fundamental da força criativa que anima toda a vida, uma manifestação da mesma energia que move as estrelas, faz crescer as plantas e impulsiona toda a evolução cósmica. Longe de ser algo que nos separa do divino, nossa sexualidade é uma das formas mais diretas através das quais participamos da criatividade infinita da própria realidade. Esta compreensão era profundamente subversiva porque minava uma das principais estratégias de controle das instituições religiosas.
Ao ensinar as pessoas a se envergonharem de seus impulsos sexuais naturais, ao criar culpa e ansiedade em torno da sexualidade, essas instituições mantinham as pessoas em estado perpétuo de conflito interno, sempre buscando orientação externa sobre como lidar com aspectos essenciais de sua própria natureza. Spinoza percebeu que a demonização da sexualidade não era apenas um erro filosófico, era uma estratégia política deliberada. Pessoas que se sentem culpadas e envergonhadas por aspectos fundamentais de sua natureza são muito mais fáceis de controlar do que pessoas que se sentem confortáveis e confiantes em sua própria constituição natural. Mais do que isso, ele descobriu que a repressão sexual não leva à pureza espiritual, como as tradições religiosas prometiam. Leva à neurose, à obsessão, à projeção de impulsos reprimidos em formas distorcidas e frequentemente destrutivas. As sociedades que mais rigidamente reprimem a sexualidade são também frequentemente aquelas que produzem as formas mais perversas de violência sexual e exploração. Spinoza começou a vislumbrar uma compreensão completamente diferente da espiritualidade, uma que celebra a sexualidade como aspecto sagrado da existência, em vez de tratá-la como obstáculo à realização espiritual. Esta espiritualidade naturalística reconhece que somos seres encarnados, que nossa experiência do divino acontece através de nossos corpos, não apesar deles. Mas sua investigação da sexualidade o levou a descobertas ainda mais perturbadoras sobre as origens do controle religioso. Ele percebeu que muitas das atitudes problemáticas em relação à sexualidade nas tradições abraâmicas não vieram de revelações divinas, mas de contextos históricos específicos onde o controle da sexualidade servia a propósitos políticos e econômicos particulares. O controle da sexualidade feminina, por exemplo, estava intimamente ligado a sistemas de herança patriarcal, onde era crucial garantir que os filhos fossem biologicamente relacionados aos pais, para que a propriedade pudesse ser transmitida adequadamente. A demonização do prazer sexual estava conectada a economias baseadas em trabalho árduo, onde o prazer era visto como distração da produtividade. Essas estratégias de controle sexual, que fizeram sentido, mesmo que problemático, em contextos históricos específicos, foram depois sacralizadas e universalizadas, transformadas em verdades eternas sobre a natureza humana, quando na realidade eram adaptações às circunstâncias sociais e econômicas particulares. Spinoza percebeu que uma compreensão clara da sexualidade, como aspecto natural e sagrado da existência humana, não apenas liberta os indivíduos de culpa e vergonha desnecessárias, ela também revela como sistemas de controle religioso e político usam a repressão sexual para manter as populações em estado de dependência e conformidade. Uma sociedade que aceita e celebra a sexualidade saudável, que educa as pessoas sobre sua própria natureza sexual em vez de envergonhá-las por ela, que cria condições para a expressão sexual consensual e alegre, seria uma sociedade muito mais difícil de controlar através de estratégias baseadas em culpa, vergonha e dependência de autoridades externas. Mas Spinoza também sabia que sua compreensão libertadora da sexualidade o colocava em perigo extremo. As autoridades religiosas e políticas não hesitariam em acusá-lo de promover imoralidade e corrupção se descobrissem suas verdadeiras perspectivas sobre este tópico. Ele precisaria de toda a sua astúcia para desenvolver e preservar essas insights sem alertar prematuramente aqueles que lucram com a repressão sexual. A revolução sexual que Spinoza estava descobrindo era inseparável da revolução espiritual e política mais ampla que sua filosofia representava. Todas faziam parte de um movimento em direção à aceitação plena de nossa natureza como seres naturais, à confiança em nossa própria constituição, à libertação de sistemas de controle baseados na alienação de aspectos essenciais de nossa humanidade. Nossa origem como seres sexuais, ele estava percebendo, é tão sagrada quanto nossa origem como seres racionais ou morais. Todos são aspectos da mesma força criativa infinita que nos trouxe à existência e continua se expressando através de nossa vida. À medida que Spinoza sistematizava suas descobertas revolucionárias sobre a natureza e origem humana,
Ele percebeu que precisava confrontar uma das questões mais fundamentais de sua investigação. Se somos produtos naturais da evolução, se nossa consciência emergiu através de processos materiais, então qual é nossa relação real com o que tradicionalmente chamamos de Deus? Esta questão era crucial, porque toda a estrutura de controle religioso dependia de uma compreensão específica de Deus como um ser pessoal separado que criou o universo e governa seus eventos através de milagres e intervenções sobrenaturais. A resposta que Spinoza desenvolveu foi ao mesmo tempo a mais radical e a mais libertadora de todas suas descobertas. Ele percebeu que Deus não é um ser pessoal separado que existe além ou acima da natureza. Deus é a própria natureza, é a realidade total, é a substância fundamental de tudo o que existe. Não existe separação entre o Criador e a criação, entre o divino e o natural, entre o sagrado e o profano. Tudo o que existe é uma expressão da mesma realidade divina infinita. Esta percepção, que Spinoza resumiu na frase famosa Deus sive natura, Deus ou natureza, transformava completamente nossa compreensão de nossa própria origem e natureza. Se somos expressões da própria realidade divina, se participamos diretamente da substância de Deus, então não precisamos buscar o divino em outro lugar. Já somos manifestações do divino. Não precisamos de intermediários para nos conectar com Deus. Já estamos conectados de forma mais íntima do que qualquer conexão externa poderia proporcionar. Mas essa compreensão tinha implicações ainda mais revolucionárias. Se Deus é idêntico à natureza, se a realidade divina se expressa através das leis naturais, então não existem milagres no sentido tradicional, não existem intervenções sobrenaturais que suspendem ou violam as leis naturais. O que tradicionalmente chamamos de milagres são simplesmente aspectos da criatividade natural que ainda não compreendemos completamente. Esta percepção dissolvia completamente a base sobre a qual as religiões organizadas construíram sua autoridade. Se não existem revelações sobrenaturais especiais, se Deus não comunica mensagens particulares através de profetas escolhidos, se o divino está igualmente presente em toda a natureza e em todos os seres humanos, então não existem autoridades religiosas especialmente qualificadas para interpretar a vontade divina. Spinoza percebeu que havia descoberto o segredo mais bem guardado e mais perigoso da história humana. As instituições religiosas não preservam e transmitem conhecimentos especiais sobre Deus. Elas obscurecem e distorcem nossa relação natural com o divino, criando dependência de interpretações externas, quando na realidade cada pessoa tem acesso direto à realidade sagrada através de sua própria experiência e razão. A origem humana, vista desta perspectiva, revela-se como um processo sagrado, através do qual a realidade divina desenvolveu a capacidade de conhecer a si mesma conscientemente. Não somos criaturas separadas buscando conexão com um Deus distante. Somos formas através das quais Deus experimenta e compreende sua própria natureza infinita. Esta compreensão dissolve a alienação fundamental que as religiões tradicionais criaram entre os seres humanos e o divino. Não precisamos nos sentir pequenos, pecaminosos, separados de Deus. Podemos reconhecer nossa própria natureza divina, não no sentido de que somos deuses pessoais, mas no sentido de que participamos diretamente da realidade sagrada, que é a fonte e substância de tudo o que existe. Mas Spinoza também percebeu que essa compreensão exigia uma transformação completa em como pensamos sobre a vida espiritual. Em vez de buscar salvação através da fuga do mundo natural, podemos encontrar realização espiritual através do engajamento pleno com a realidade natural. Em vez de negar nossa humanidade para alcançar o divino, podemos celebrar nossa humanidade como expressão do divino. Esta espiritualidade naturalística não promete recompensas sobrenaturais ou punições eternas. Oferece algo muito mais valioso, a possibilidade de viver com alegria, sabedoria e amor dentro das condições naturais de nossa existência, reconhecendo que essas próprias condições são manifestações da criatividade divina infinita. Mas ele sabia que essa revelação era a mais perigosa de todas.
Se as pessoas compreendessem que são expressões diretas do divino, que têm acesso imediato à realidade sagrada através de sua própria natureza, todo o sistema de controle religioso, baseado em dependência de autoridades externas, desmoronaria instantaneamente. As implicações políticas dessa descoberta eram igualmente explosivas. Se todos os seres humanos participam igualmente da natureza divina, se não existem hierarquias espirituais naturais baseadas em revelações especiais ou graças particulares, então todos os sistemas de dominação que se justificam através de supostas sanções divinas perdem sua legitimidade. Spinoza percebeu que havia chegado ao núcleo de sua investigação revolucionária. A verdade sobre nossa origem como seres divino-naturais não apenas transforma nossa compreensão de nós mesmos, ela oferece a base para uma forma completamente nova de civilização, baseada no reconhecimento de nossa natureza sagrada compartilhada e em nossa capacidade de viver sabiamente dentro das condições naturais de nossa existência. Mas ele também sabia que preservar e transmitir essa verdade libertadora exigiria toda a sua coragem e astúcia. As forças que lucram com a ignorância humana sobre sua própria natureza divina não hesitariam em usar qualquer meio necessário para silenciar essa revelação. Conforme Spinoza desenvolveu sua compreensão revolucionária da natureza divino-natural dos seres humanos, ele percebeu que precisava confrontar uma das questões mais práticas e urgentes de sua investigação: como essa nova compreensão de nossa origem e natureza deveria transformar a forma como organizamos nossas sociedades. Se somos expressões da realidade divina, se possuímos capacidade natural para sabedoria e moralidade, se não precisamos de intermediários externos para acessar o sagrado, então, como deveríamos estruturar nossas comunidades políticas? A resposta que Spinoza desenvolveu era tão radical quanto suas descobertas sobre a natureza humana. Ele percebeu que uma sociedade baseada na compreensão verdadeira de nossa origem e natureza seria fundamentalmente democrática, não porque a democracia é um ideal político abstrato, mas porque é a forma de organização social que melhor corresponde à nossa constituição real como seres racionais e criativos. Se todos os seres humanos participam da mesma natureza divina, se todos possuem capacidade para razão e moralidade, se todos têm acesso direto à realidade sagrada, então não existe base natural para sistemas onde alguns governam permanentemente enquanto outros obedecem. A autoridade política legítima deve emergir do consentimento consciente de pessoas que compreendem sua própria natureza e escolhem cooperar para criar condições que promovem o florescimento de todos. Mas Spinoza também percebeu que a democracia real exige muito mais do que procedimentos eleitorais. Exige uma população educada que compreenda sua própria natureza, que tenha desenvolvido capacidade de pensamento crítico, que seja capaz de distinguir entre seus interesses genuínos e desejos condicionados por propaganda e manipulação. Esta compreensão da política democrática era profundamente subversiva, porque revelava que muitos sistemas que se autodenominam democráticos na realidade funcionam como formas sofisticadas de controle oligárquico. Se a população é mantida em ignorância sobre sua própria natureza, se é constantemente manipulada por propaganda, se é educada para obedecer em vez de pensar criticamente, então os procedimentos democráticos formais simplesmente legitimam o domínio de elites que compreendem como explorar a ignorância popular. Spinoza percebeu que a verdadeira democracia é inseparável da educação filosófica. Uma sociedade democrática genuína deve educar todos seus membros sobre sua própria natureza como seres racionais e criativos. Deve desenvolver sua capacidade de pensamento independente. Deve criar condições onde cada pessoa pode desenvolver plenamente suas potencialidades únicas. Mas ele também descobriu que essa educação democrática enfrenta resistência poderosa de todas as instituições que lucram com a ignorância popular. Sistemas educacionais controlados por autoridades religiosas ou políticas tendem a produzir conformidade em vez de pensamento crítico, obediência em vez de autonomia, dependência em vez de autoconfiança. A transformação democrática real, Spinoza percebeu,
Exige não apenas mudanças em estruturas políticas formais, mas transformação profunda na consciência popular. As pessoas precisam descobrir sua própria natureza divina, desenvolver confiança em sua capacidade de pensamento e escolha, aprender a distinguir entre autoridades legítimas, baseadas em conhecimento e sabedoria, e autoridades ilegítimas, baseadas em força, tradição ou manipulação. Esta descoberta o levou a uma percepção ainda mais radical sobre a relação entre espiritualidade e política. A verdadeira vida espiritual não é uma fuga da vida política, mas seu fundamento mais profundo. Quando compreendemos nossa natureza como expressões da realidade divina, desenvolvemos naturalmente compaixão por todos os seres, comprometimento com justiça, desejo de criar condições onde toda a vida pode florir. A espiritualidade spinoziana não promove passividade política ou aceitação de injustiças. Promove engajamento ativo na transformação de condições sociais que impedem o desenvolvimento pleno da natureza humana. Se somos expressões do divino, então temos responsabilidade sagrada de criar sociedades que honram e nutrem essa natureza divina em todos os seres. Mas Spinoza também percebeu que essa transformação democrática não pode ser imposta através de revolução violenta. Violência produz mais violência. Medo produz mais medo. Dominação produz mais dominação. A transformação real deve acontecer através da educação, do exemplo, do desenvolvimento gradual de consciência popular sobre a verdadeira natureza e potencial humano. Esta compreensão da mudança social através da transformação de consciência era ao mesmo tempo esperançosa e desafiadora. Esperançosa porque sugeria que mudanças profundas são possíveis sem destruição massiva. Desafiadora porque exigia paciência, persistência e coragem para continuar educando e exemplificando mesmo diante de resistência poderosa. Spinoza percebeu que havia descoberto não apenas uma filosofia política, mas uma estratégia para a transformação civilizacional. Se conseguisse preservar e transmitir sua compreensão da natureza humana, se conseguisse educar mesmo um pequeno número de pessoas sobre sua verdadeira origem e potencial, essas pessoas poderiam gradualmente transformar suas comunidades, que poderiam transformar suas sociedades, que poderiam eventualmente transformar toda a civilização humana. A semente da revolução democrática genuína, ele percebeu, estava na compreensão correta de nossa origem e natureza como seres divino-naturais capazes de sabedoria, moralidade e criatividade. Esta semente, uma vez plantada, cresceria inevitavelmente, porque corresponde à nossa natureza mais profunda e satisfaz nossas aspirações mais genuínas por liberdade, conhecimento e amor. Mas ele também sabia que plantar essa semente em solo hostil exigiria toda a sua astúcia e coragem. As forças que lucram com a ignorância e dependência populares fariam tudo ao seu alcance para impedi-lo de semear essa verdade libertadora. Enquanto Spinoza contemplava as implicações revolucionárias de suas descobertas sobre a origem e natureza humana, ele se deparou com uma realização perturbadora. Sua investigação havia revelado não apenas verdades filosóficas abstratas, mas conhecimentos práticos que poderiam transformar completamente a civilização humana. E essa transformação ameaçava interesses poderosos que não hesitariam em eliminá-lo para proteger seu controle sobre as populações. Ele percebeu que havia desenterrado algo que as elites religiosas, políticas e econômicas consideram mais perigoso do que qualquer arma: o conhecimento que liberta as pessoas da dependência de autoridades externas. Se as massas compreendessem sua verdadeira natureza como expressões divinas capazes de sabedoria e moralidade independentes, todo o sistema de controle baseado em ignorância e dependência desmoronaria. Esta percepção o forçou a confrontar uma questão agonizante: como preservar e transmitir conhecimentos libertadores sem alertar prematuramente aqueles que têm interesse em mantê-los escondidos? Como plantar sementes de revolução consciencial sem ser destruído antes que essas sementes possam germinar? Spinoza desenvolveu uma estratégia sofisticada de disseminação indireta.
Em vez de proclamar abertamente suas descobertas mais subversivas, ele as incorporou em tratados filosóficos densos que só poderiam ser compreendidos por leitores suficientemente educados e motivados. Usou linguagem técnica que disfarçava a natureza explosiva de suas ideias. Apresentou suas conclusões mais radicais como deduções lógicas necessárias de premissas aparentemente inocentes. Mas ele também sabia que mesmo essa estratégia cautelosa era arriscada. Os censores religiosos e políticos de sua época eram mais perspicazes do que aparentavam. Eles compreendiam instintivamente que qualquer filosofia que promove autonomia intelectual e espiritual representa uma ameaça ao seu controle, mesmo quando essa filosofia é apresentada em linguagem acadêmica abstrata. Spinoza percebeu que estava vivendo um dos momentos mais perigosos da história humana para um pensador revolucionário. A Inquisição ainda operava em muitas partes da Europa, queimando vivos aqueles que ousavam desafiar ortodoxias religiosas. Governos autoritários perseguiam implacavelmente qualquer um que questionasse suas bases de legitimidade. E ele havia desenvolvido uma filosofia que mina simultaneamente tanto a autoridade religiosa quanto a política tradicional. Mas ele também percebeu que vivia em um momento único de oportunidade. Os desenvolvimentos científicos de sua época, as descobertas de Galileu, Newton, Harvey e outros, estavam criando uma nova visão de mundo baseada na observação natural e no raciocínio lógico. Esta revolução científica estava gradualmente solapando a autoridade intelectual das tradições religiosas, criando espaço para novas formas de compreender a realidade e a natureza humana. Spinoza viu sua oportunidade nesta transformação cultural. Se conseguisse conectar suas descobertas filosóficas com os desenvolvimentos científicos de sua época, se conseguisse mostrar que sua compreensão da natureza humana era consistente com os novos conhecimentos sobre o mundo natural, talvez pudesse estabelecer sua filosofia como parte da revolução científica mais ampla que estava transformando a Europa. Esta estratégia requeria um equilíbrio delicado. Ele precisava ser suficientemente explícito para que leitores perceptivos pudessem compreender suas ideias revolucionárias, mas suficientemente cuidadoso para evitar perseguição imediata. Precisava conectar suas descobertas com desenvolvimentos científicos respeitáveis, mas sem comprometer a integridade de suas insights mais radicais. Conforme trabalhava neste projeto perigoso, Spinoza percebeu que estava participando de uma luta muito mais ampla do que inicialmente imaginara. Não era apenas um filósofo individual buscando verdades abstratas. Era um soldado em uma guerra cultural milenar entre forças que promovem ignorância e dependência versus forças que promovem conhecimento e autonomia. Ele começou a compreender que sua descoberta sobre a origem natural e divina dos seres humanos era apenas o mais recente episódio em uma batalha que vinha sendo travada desde que os primeiros seres humanos desenvolveram capacidade de pensamento crítico. Sempre houve aqueles que buscavam controlar outros, através da manipulação de crenças sobre a natureza humana, e sempre houve aqueles que arriscaram suas vidas para revelar verdades que liberam as pessoas desse controle. Esta percepção lhe deu uma coragem nova e feroz. Ele não estava lutando apenas por suas próprias convicções filosóficas. Estava lutando pelo direito de toda a humanidade de conhecer sua própria natureza verdadeira, de viver de acordo com sua constituição real, de ser livre da dependência de autoridades que lucram com a ignorância popular sobre questões fundamentais da existência. Spinoza percebeu que mesmo se fosse destruído por suas descobertas, mesmo se seus livros fossem queimados e suas ideias suprimidas, a verdade que havia descoberto eventualmente emergiria novamente, porque essa verdade corresponde à natureza real dos seres humanos, e realidades naturais não podem ser suprimidas indefinidamente através de força ou propaganda. Seres humanos são naturalmente curiosos, naturalmente questionadores, naturalmente inclinados a buscar compreensão de sua própria existência. Não importa quanta energia seja investida em mantê-los ignorantes sobre sua verdadeira natureza. Eventualmente, alguns desenvolverão a coragem e a perspicácia necessárias
para redescobrir essas verdades fundamentais. Esta compreensão lhe trouxe uma paz profunda em meio ao perigo que enfrentava. Ele estava participando de um processo evolutivo muito maior do que sua vida individual, um processo através do qual a própria realidade desenvolve autoconhecimento através de mentes humanas corajosas, o suficiente para buscar a verdade independentemente das consequências pessoais. Mas ele também sabia que tinha uma responsabilidade especial neste momento histórico. As condições de sua época, a revolução científica emergente, o enfraquecimento gradual da autoridade intelectual das instituições religiosas tradicionais, o desenvolvimento de novas formas de comunicação que podiam contornar a censura oficial, criavam uma oportunidade única para estabelecer sua filosofia libertadora como parte permanente da herança intelectual humana. Se conseguisse preservar suas descobertas e transmiti-las para futuras gerações, se conseguisse incorporá-las na corrente principal do pensamento europeu, elas poderiam influenciar o desenvolvimento da civilização humana por séculos. Mas se falhasse, se suas ideias fossem suprimidas completamente, a humanidade poderia ter que esperar muito tempo antes que alguém redescobriria essas verdades cruciais sobre nossa origem e natureza. Spinoza tomou uma decisão que selaria não apenas seu próprio destino, mas potencialmente o destino de incontáveis gerações futuras. Ele iria até o fim. Iria preservar e transmitir suas descobertas, custas o que custasse. Iria plantar as sementes de uma revolução consciencial que poderia eventualmente liberar toda a humanidade da ignorância sobre sua própria natureza divina. Nos anos finais de sua vida, trabalhando em segredo, vivendo modestamente, evitando a atenção desnecessária, Spinoza sistematizou suas descobertas revolucionárias sobre a origem humana em obras que sobreviveriam aos séculos e continuariam inspirando buscadores da verdade, muito depois de sua morte. Ele sabia que não viveria para ver a transformação civilizacional que suas ideias poderiam eventualmente produzir. Mas também sabia que havia feito sua parte em um processo muito maior, havia contribuído para a evolução contínua da consciência humana, havia ajudado a plantar sementes que cresceriam em jardins de liberdade que ele só podia imaginar. Nos últimos anos de sua vida, enquanto trabalhava discretamente em sua oficina de lentes em Haia, Spinoza percebeu que sua investigação sobre a origem humana havia revelado algo ainda mais profundo e perturbador do que ele inicialmente imaginara. Ele havia descoberto não apenas verdades sobre nossa natureza individual, mas padrões sobre como essas verdades são sistematicamente obscurecidas e distorcidas para manter sistemas de controle social. Ao analisar a história das ideias sobre origem humana, Spinoza percebeu que existe um ciclo recorrente na civilização humana. Periodicamente, emergem indivíduos ou grupos que desenvolvem compreensão clara de nossa natureza real como seres racionais, criativos e naturalmente morais. Esses insights libertadores começam a se espalhar, ameaçando sistemas estabelecidos de poder baseados na ignorância popular sobre questões fundamentais da existência. Quando isso acontece, as elites dominantes respondem com uma estratégia dupla. Primeiro, tentam suprimir diretamente as ideias perigosas através de censura, perseguição e, quando necessário, eliminação física daqueles que as promovem. Segundo, e mais sutilmente, trabalham para cooptar e distorcer essas ideias, transformando-as em versões inofensivas que na superfície parecem libertadoras, mas na realidade reforçam sistemas de dependência e controle. Esta segunda estratégia é particularmente insidiosa, porque permite que as elites mantenham controle enquanto aparentam abraçar mudança e progresso. Pegam insights genuínos sobre natureza humana e os transformam em doutrinas que superficialmente celebram dignidade e potencial humano, mas que na prática mantêm as pessoas dependentes de interpretações e orientações externas. Spinoza percebeu que isso havia acontecido repetidamente na história. Os insights libertadores de figuras como Jesus, Buda, Sócrates e outros foram sistematicamente distorcidos por instituições que alegavam preservar seus ensinamentos.
O que originalmente eram convites para despertar individual e autonomia espiritual foram transformados em sistemas de controle hierárquico baseados em dependência de autoridades externas. Esta descoberta lhe revelou por que sua própria filosofia enfrentava resistência tão feroz. Não era apenas porque desafiava crenças específicas sobre origem humana. Era porque revelava os mecanismos através dos quais insights libertadores são sistematicamente corrompidos para servir a interesses de controle social. Spinoza percebeu que estava enfrentando inimigos muito mais sofisticados do que imaginara inicialmente. Não eram apenas fanáticos religiosos ou tiranos políticos obviamente opressivos. Eram especialistas na arte de cooptação, mestres em transformar ideias libertadoras em ferramentas de controle, artistas da manipulação que podiam fazer sistemas de dominação parecerem como movimentos de liberação. Esta percepção o encheu simultaneamente de desespero e determinação. Desespero porque percebeu quão difícil seria preservar a integridade de suas descobertas contra forças tão hábeis em distorção e cooptação. Determinação porque compreendeu que revelar esses mecanismos de corrupção intelectual era tão importante quanto revelar verdades sobre natureza humana. Ele decidiu que precisava não apenas transmitir suas descobertas sobre origem humana, mas também educar futuros leitores sobre como reconhecer e resistir às tentativas de distorcer essas descobertas. Precisava criar uma espécie de sistema imunológico intelectual que ajudaria suas ideias a resistir à corrupção ao longo do tempo. Spinoza desenvolveu várias estratégias para proteger suas ideias contra a distorção futura. Primeiro, as apresentou como deduções rigorosas de princípios lógicos claros, tornando mais difícil modificá-las sem obviamente violar sua coerência interna. Segundo, conectou-as explicitamente com observações empíricas sobre natureza e comportamento humano, criando testes práticos que futuras gerações poderiam usar para verificar sua validade. Terceiro, e mais importante, incorporou em sua filosofia uma crítica explícita dos mecanismos através dos quais ideias libertadoras são corrompidas. Mas ele também percebeu que mesmo essas estratégias protetivas poderiam ser contornadas por forças suficientemente determinadas e sofisticadas. A única proteção real para suas ideias seria a emergência de uma tradição viva de pensadores que compreendessem não apenas suas conclusões específicas, mas seus métodos de investigação, seus critérios de verdade, sua coragem de seguir evidências onde quer que levassem. Esta percepção o levou à sua última e mais importante descoberta sobre origem humana. Nossa espécie evoluiu não apenas capacidade para conhecimento individual, mas capacidade para tradições intelectuais coletivas que podem preservar e transmitir insights através de gerações. A verdadeira origem da sabedoria humana não está em revelações sobrenaturais recebidas passivamente, mas em tradições vivas de investigação que cada geração deve ativamente sustentar e desenvolver. A responsabilidade de preservar verdades sobre natureza humana não pode ser delegada a instituições externas. Deve ser assumida por indivíduos que desenvolvem suficiente compreensão e coragem para continuar a tradição de investigação honesta, independentemente da resistência que enfrentem. Spinoza percebeu que estava não apenas transmitindo descobertas específicas sobre origem humana, mas iniciando uma tradição de investigação que poderia continuar indefinidamente, sempre se aprofundando, sempre se adaptando a novas circunstâncias, sempre resistindo a tentativas de corrupção e cooptação. Esta tradição seria sua verdadeira herança para a humanidade. Não um conjunto fixo de doutrinas a serem aceitas dogmaticamente, mas um método vivo de investigação que cada geração poderia usar para redescobrir e desenvolver verdades sobre sua própria natureza e origem. Na véspera de sua morte, em fevereiro de 1677, Baruch Spinoza estava sentado diante de sua mesa de trabalho, contemplando o manuscrito que havia consumido os últimos anos de sua vida. Diante dele estavam as páginas que continham suas descobertas mais revolucionárias sobre a origem e natureza humana, descobertas tão perigosas que ele sabia que não poderiam ser publicadas durante sua vida
sem colocar em risco não apenas sua própria segurança, mas a segurança de todos aqueles próximos a ele. Naquele momento final de lucidez, antes que a tuberculose finalmente reclamasse sua vida, Spinoza percebeu que havia completado a jornada mais perigosa que uma mente humana pode empreender. Havia desenterrado a verdade sobre nossa origem, que as instituições mais poderosas da civilização estavam determinadas a manter escondida. E havia descoberto não apenas essa verdade, mas também os mecanismos através dos quais ela é sistematicamente obscurecida. Sua investigação havia revelado que somos produtos naturais de processos evolutivos que operam há bilhões de anos, expressões conscientes da mesma realidade fundamental que anima todas as formas de vida. Não somos criaturas especiais criadas por uma divindade pessoal. Não carregamos almas imortais que nos separam do resto da natureza. Não precisamos de intermediários externos para acessar nossa própria essência sagrada. Mas mais importante que essas descobertas específicas, sua investigação havia revelado que a ignorância sobre nossa natureza real não é acidental. É deliberadamente cultivada e mantida por instituições que lucram com nossa dependência, de interpretações externas sobre questões fundamentais da existência. A verdade sobre nossa origem é mantida escondida, porque sua revelação tornaria obsoletos sistemas inteiros de controle, baseados em nossa alienação de nossa própria natureza. Enquanto contemplava o manuscrito diante dele, Spinoza percebeu que havia documentado não apenas uma filosofia, mas um mapa para a revolução consciencial. Suas páginas continham instruções detalhadas para como qualquer ser humano pode descobrir sua verdadeira natureza, desenvolver autonomia intelectual e espiritual e viver de acordo com sua constituição real como expressão da criatividade infinita da natureza. Ele sabia que essas instruções eram dinamite pura. Se fossem amplamente compreendidas e seguidas, transformariam completamente a civilização humana. Pessoas que compreendessem sua verdadeira natureza não aceitariam mais sistemas que exigem negação de aspectos essenciais de sua humanidade. Não buscariam mais salvação através de autoridades externas que prometem recompensas sobrenaturais em troca de obediência. Não tolerariam mais formas de organização social que impedem o desenvolvimento pleno de suas capacidades naturais. Mas Spinoza também sabia que o caminho entre suas descobertas e sua implementação social seria longo e perigoso. As forças que lucram com a ignorância popular sobre natureza humana não desistiriam facilmente de seu controle. Elas usariam todos os meios disponíveis, censura, perseguição, distorção, cooptação, para impedir que essas verdades libertadoras alcançassem as massas. Naqueles momentos finais, Spinoza tomou sua última decisão crucial. Instruiu seus amigos mais próximos a publicar seu trabalho postumamente, mas de forma cuidadosa e gradual. Algumas obras poderiam ser publicadas relativamente logo após sua morte, apresentadas como contribuições técnicas à filosofia acadêmica. Outras, contendo seus insights mais subversivos, deveriam aguardar momentos mais propícios, quando o clima intelectual permitisse sua recepção sem perseguição massiva. Ele confiou a preservação de suas descobertas a uma rede pequena, mas dedicada de pensadores que haviam compreendido a importância crucial de suas ideias. Estes guardiões de sua herança intelectual teriam a responsabilidade de manter viva a tradição de investigação que ele havia iniciado, protegê-la contra tentativas de corrupção e distorção e transmiti-la para futuras gerações que poderiam estar mais preparadas para implementar suas implicações revolucionárias. Enquanto sentia sua força vital se esvaindo, Spinoza experimentou uma paz profunda. Ele havia feito sua parte em um processo muito maior que sua vida individual. Havia contribuído para a evolução contínua da consciência humana. Havia ajudado a plantar sementes de liberdade que floresceriam em jardins que ele nunca veria, mas que gerações futuras poderiam habitar. Sua última percepção foi uma de gratidão imensa. Gratidão por ter vivido em uma época quando foi possível fazer essas descobertas. Gratidão pela coragem que lhe permitiu segui-las até suas últimas consequências.
Gratidão pela oportunidade de contribuir para a libertação de sua espécie da ignorância sobre sua própria natureza divina. E enquanto sua consciência individual se dissolvia de volta na consciência cósmica da qual havia emergido, Spinoza sabia que a verdade sobre nossa origem continuaria vivendo, crescendo, se espalhando através de mentes corajosas o suficiente para buscá-la. A revolução consciencial que ele havia iniciado continuaria, porque corresponde à natureza mais profunda dos seres humanos como expressões conscientes da realidade infinita, eternamente destinadas a buscar compreensão de sua própria essência sagrada. A origem do ser humano que a religião não quer que saibamos permanece escondida até hoje, mas as sementes plantadas por Spinoza continuam germinando, esperando o momento em que a humanidade estará pronta para aceitar completamente a verdade sobre sua natureza divino-natural e viver de acordo com essa compreensão libertadora. Essa verdade não pode ser suprimida para sempre, porque ela é quem realmente somos.